tremendo de frio, curou suas feridas, após em seus ombros, e ao redil voltou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo certinho? Também estou bem. Em nome de Jesus, isso não quer dizer que a gente não tenha dificuldade. Vou ficar sempre repetindo isso para você. Porque tem pessoas que pensam que aqui na Terra ele vai viver mar de rosa, ele vai viver mar de espinho. Sabe, todo dia tem um espinho novo para você, furando a tua carne, furando a minha carne. Mas cabe a você se livrar dele, como missionário, ou quebrando a ponta dele, ou entendendo por que esse espinho está te furando. Amém? Então vamos em frente, né? Vamos nas inspirações que Jesus vai nos dando. E a inspiração hoje? A Igreja Católica ela celebra a inspiração hoje lá no livro de Mateus 18, de 1 a 14. Mateus 18, de 1 a 14. Lembrando que isso aí era Jesus organizando a igreja. Quando Jesus fundou o seu ministério, sabe? Pegou gente de todo lugar, né? Vai pensar que Jesus fundou, já achou um ministério pronto. O que é ministério missionário? Seu grupo. O que é grupo missionário? Reunião de gente. O que é reunião de gente missionária? É um povo junto num lugar só. E o que é um povo junto num lugar só, missionário? É uma igreja. O missionário, essa igreja, dado o nome de quê? De congregação. E assim você escolhe que nome melhor você quer, tá bom? O missionário é estudinho, é isso e muito mais, tá? Mas vamos embora, vamos dar continuidade à inspiração de hoje. Mateus 18, do 1 ao 14. Quando Jesus organizou a sua igreja. Interessante que ele pegou gente de todo lugar, né? Ele pegou ladrão, ele pegou prostituta, ele pegou prostituto, ele pegou gente trabalhador, ele pegou preguiçoso, ele pegou quem sabia ler, ele pegou quem não sabia ler. Ele juntou um mix de gente, que é mix missionário, a multidão, um aglomerado. Ele juntou um mix de gente, né? Gente de toda a espécie, mas todos com a mesma naturalidade de religião, todos judeus. Isso é muito importante a gente entender isso aí. O grupo de Jesus era judeu, por tudo da Judéia, da Samaria, da região de Jesus, da Galiléia, ok? Os 12, né? Os 12. Saindo dos 12, aí vinha gente de todos os outros países, de todos os outros lugares, para se congregar na igreja de Jesus Cristo. Mas começou na igreja de Jesus Cristo, que a igreja de Cristo, quando ele começou, não é diferente da nossa hoje aqui. Não é diferente da nossa, né? A igreja de Jesus Cristo, quando ele começou, ele separou gente para levar o evangelho, outro para tratar dos doentes, desses 12. Um para levar o evangelho, outro para tratar dos doentes, e outros para cuidar do dinheiro. E outros para caminhar com ele, para servir de testemunho, né? De testemunha. Beleza. Daqui a pouco começou uma confusão entre eles, quem era que ia ser o maior entre eles, né? Porque Jesus era o chefe, quem ia ser o gerente? Em todo canto, gente. Olha, eu, eu agradeço a Deus por ter esse entendimento da palavra. Louvado seja Deus por eu ter esse entendimento da palavra. E não foi fácil chegar até aqui. Foi preciso muita oração, vou dizer assim, e muita perseverança no que está lendo e no que está ouvindo. Eu gosto mais de ouvir do que de ler. Eu gosto mais de ouvir do que de ler. E se você ver, olha, do céu à terra, em todo lugar teve corrupção. Missionário no céu, sim. Do céu à terra teve discórdia. Do céu à terra teve briga, teve confusão. Do céu à terra. Eu estou dizendo do céu à terra porque não fica espaço mais em canto nenhum. Tá certo? Então, do céu. Primeiro lugar onde teve divisão, no céu. No céu. Lá criou-se uma divisão de poder. Sempre vai ser assim. Quando uma pessoa, ou um ser humano, ou um ser, quer ser poderoso, ele começa a matar aqueles que estão abaixo dele, para ele ficar com o poder. E ele começa a matar com as palavras, com as ações,
ok? Mas vamos voltar à inspiração de Jesus. Quando Jesus fundou o seu ministério, você vai encontrar no livro de Mateus 18, de 1 a 14. Começou essa confusão entre eles, quem ia ser o maior. Aí Jesus pega uma criança, você deve ter ouvido esse evangelho várias vezes, mas só para você relembrar, senão você vai lá e lê. Jesus pegou uma criança, colocou no meio deles e disse assim, ó, quem quiser ser grande tem que ser igual a uma criança. Por que isso, missionário? Tem que se tornar criança. Por que, missionário? Porque a criança ela sempre está em fase de crescimento e entendimento. Deu para entender? A criança ela sempre está crescendo, o reino de Deus você tem que estar sempre crescendo em sabedoria, estatura e graça. Deu para você entender? Quer que eu seja mais claro? Se Jesus disse, se eu e você não se tornar como criança, para que, missionário? Para crescer em sabedoria, estatura e graça. Entende? Porque para eu ir para o céu, ou você ir para o céu, temos que nos tornar como criança. Sempre aprender uma coisa nova, sempre se deixar levar pelas emoções do crescimento. A criança ela não paralisa naquilo ali. Tá? E outra coisa, a criança, hoje ela tem uma mentalidade com o seu coleguinha, discórdia com ele, amanhã já não tem mais. Hoje tem uma indiferença com seu amiguinho, a sua amiguinha, amanhã já não tem mais. Por isso se eu e você não tornar igual a criança, se às vezes eu tenho uma indiferença com você ou você comigo. Um exemplo. E amanhã essa indiferença não acaba, então nós não vamos entrar no céu, nem eu nem você. Por quê? Porque nós não nos tornamos igual criança. Não nos tornamos igual criança. Porque Deus não quer que você se perca, nem que eu me perca. Por esse motivo é necessário. Vamos ter discórdia? Claro. No céu teve discórdia, falava agora há pouco. Quanto mais aqui na terra, que somos imperfeitos. No céu, perfeito. E aqui, imperfeito. Estamos em fase de perfeição. Você não é obrigado a concordar comigo, com a minha cor. Você não é obrigado, nem eu sou obrigado a concordar com você, mas eu tenho que te respeitar e tu me respeitar. E chegamos a um consenso. Você quer ver uma coisa? Vou te dar um pequeno exemplo. Um dia pegaram dois burros, dois animais, e eles dois, muito indomável, sem bruto, né? Sem ser manso, dois burros agressivos, amarraram a mesma corda num, amarraram no outro, tá certo? E chegaram no meio deles dois, colocaram um fardo de capim. Aí um puxava para lá, o outro puxava para cá. Um puxava para lá, o outro puxava para cá. Nem o que puxava comia e nem o que voltava comia. E ficou os dois pararam, se juntaram os dois e começaram a comer o fêmea, o capim. Por quê? Os dois pararam. É necessário que eu e você a gente pare. Mas não, eu não vou discutir com o missionário porque eu não estou entendendo ele, mas eu não vou discutir com ele. Eu não estou entendendo, mas eu não vou. Eu vou estudar melhor, eu vou me aprofundar mais, eu vou ver o que é que está acontecendo, né? Porque às vezes, meu irmão e minha irmã, se eu e você não se tornar igual criança, agorinha tem um atrito, mas daqui a pouco um está junto do outro, abraçado com o outro. Aquilo não mais existiu. É isso que Deus quer de mim e que Deus quer de você. Que nesse dia de hoje, dessa inspiração, eu e você vamos nos tornar criança, né? Talvez o seu entendimento não é o meu entendimento não é o seu entendimento. Então, assim, o que vai existir, missionário? O respeito. O respeito. Veja, vou mais na frente. Jesus disse assim: existia um costume lá na terra de Jesus que os soldados romanos chegavam e obrigavam a pessoa a andar 1 quilômetro com ele. Aí o camarada chegava, obrigava os soldados assim: aí, carregue isso aqui, esse meu fardo 1 quilômetro. Os romanos sempre foi uma desgraça na vida da humanidade, mas precisamos dele fazer o quê, né? Ele teve que passar na nossa vida fazer o quê, não é? Fazer o quê? Resumindo, chegava o soldado romano, obrigava, você vai carregar esse fardo meu 1 quilômetro.
Aí o que foi que todo mundo ia com raiva, chateado. Jesus disse assim: olha, se alguém obrigar você a andar 1 quilômetro, ande 2. Oxe, mas por que Jesus disse isso? Porque um é de raiva e o outro é para amadurecer, né? Que pior seria se pior fosse. Pior seria se pior fosse. Então, se alguém vai obrigar você a fazer uma coisa, mas você não quer fazer, mas ele vai obrigar, ele vai ter, quer machucar você, quer agredir você, quer ser insensato com você, apenas silencie. Vamos deixar o tempo, vamos virar criança. Esse evangelho é muito interessante, entendeu? Quem não for criança. E mais na frente você vai encontrar, quando Jesus disse assim, é porque eu não quero que nenhum se perca. Nem eu, nem você e nem eu. Irmão, vamos relevar muitas coisas. Se a gente não relevar, se eu não relevar, se você não relevar, você vai ter um infarto, eu vou ter um infarto. Nós vamos morrer e nem vai para o céu, nem você e nem eu. Porque se esse evangelho de hoje me chama para ser criança, eu vou usar uma expressão. Você já viu que a criança ela é cínica? Você já viu? Já viu que a criança ela não está nem aí? Você já viu? Um toma chupeta da boca do outro. Você já viu? Você já percebeu isso? Já? Mas Jesus disse mesmo assim, ó, presta atenção. Ai daquele que mexer com uma criancinha dessa, porque os anjos deles toda noite estão junto comigo, me contando tudo. Então eu quero aqui abrir um parênteses. Eu vi agora há pouco uma reportagem de um pai desequilibrado que tirou a vida dos seus filhos. Parecendo antigamente, né? Que antigamente os pais sacrificavam os filhos aos deuses, a Baal, a Será e etc. Hoje, por causa de ciúme, por causa de briga, por causa que a convivência não dá mais, aí vamos se vingar nas crianças. Pensou ele que matou as crianças. Ele não matou. Ele só apenas transformou 2 santinhos lá no céu. Ele só feriu isso aqui, ó, essa imundície. Isso aqui é podre, fede, fica sem tomar banho, pra tu ver uma coisa. Aquele pai só feriu a carne, pegou aquelas 2 criancinhas que tinha todo o futuro pela frente e foi lá e exterminou. Só que ele exterminou aqui. Só que lá no céu, o lugarzinho dele já está preparado. E lá não tem mais frio, não tem mais fome, não tem mais castigo, não tem mais pecado, não tem mais nada. Infelizmente, para esse pai que agiu insensatamente, né, por qual motivo eu não sei, mas ele vai ser julgado e Deus ter misericórdia dele. Eu não posso condená-lo. Eu só tenho que pedir que Deus tenha misericórdia. Mas missionário, foi bárbaro o que ele fez. Sim, foi. E é bárbaro, né? Mas não cabe a mim, como ser humano, julgá-lo. Porque os anjos dele estão, os anjos das criancinhas, estão lá na presença de Deus. E com certeza você pegou na mão das 2 menininhas e chegou lá no céu e disse, Senhor, elas 2 terminaram a etapa lá na terra forçado, porque o rapaz que era para ser pai delas eliminou elas 2. Então, mas o Senhor não vai eliminar, tá aqui, ó. E elas 2 estão no céu como Marte, tá bom? Mais um Marte para orar por mim e por você. 2 criancinhas, mais um Marte, tá bom? Mas missionário é desse jeito. E não fique com ódio do pai que matou. Porque senão ele vai para o inferno e você que ficou com ódio dele vai também. Ele fez o ato dele. Ele merece ser julgado por Deus. E de mim ele merece a minha misericórdia. Porque eu não sei, irmão, nós estamos vivendo em uma tempestade de tentação diabólica, que o ser humano é capaz de fazer coisas que nem ele mesmo suporta aquilo que está fazendo. E cabe a você e a mim que tem visões espirituais ver a coisa mais adiante. Não, por que essa pessoa fez isso? Que Deus tenha misericórdia dele. Não julgue, irmão, nem condene. Nem julgue, nem condene. E aqui eu fecho a aspa e volto novamente. Hoje, essa inspiração de hoje convida a mim e você a entrar no céu, porque nós somos ovelha de um pastor que deixa as 99. Eu vou contar uma história lá de Israel. Não fique escandalizado. Lá em Israel acontece assim. O pastor tem 100 ovelhas. Aí ele vai guiando as ovelhas, tudo juntinho uma da outra. Aí uma foge. Aquela fugiu. Ele traz de volta.
Daqui a pouco a mesma foge de novo, ele traz de volta. Daqui a pouco a mesma foge de novo, ele traz de volta. Na quarta vez, sabe o que é que ele faz? Ele quebra a perna da ovelha, para ela não fugir mais. Não deixe Jesus quebrar a minha perna nem a sua perna, para a gente não fugir mais. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, bom dia, boa tarde, boa noite. O Senhor está bem, né? Eu alegro o meu coração em saber que o Senhor vai estar sempre bem, porque o Senhor é o dono de tudo e tudo está na sua mão e nada foge da sua mão. Porque o Senhor mesmo disse, eu colho aonde não plantei. Eu acredito fielmente nisso, que o Senhor colhe aonde não plantou. Então, Senhor, acolhe essas duas criancinhas, esses dois santos que vão interceder por nós, esses miseráveis, nós que ficamos aqui na terra. E pelo pai dele e a mãe deles, que o Senhor tenha misericórdia, que faça justiça, o Senhor, eu não. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço. Toma conta dos meus irmãos que estão sendo atingidos nesse momento, Senhor, nessa cidade. O fluxo de suicídio é muito grande. E o Senhor sabe o que está acontecendo, eu não sei, e eu peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia dessa cidade de Mineiros, Goiás, onde está tendo fluxo de suicídio, muitas vezes um por semana, uma pessoa por semana se suicidando. Tem de misericórdia, Senhor, porque se continuar assim vai ser 54 pessoas por ano dentro de uma cidade se suicidando. Tem de misericórdia, Senhor. Quebra, Senhor, essa força do mal e abre os olhos das autoridades eclesiásticas, das pessoas, Senhor, que têm autoridade de orar por essa cidade. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Virgem Santíssima, não permitai que eu viva e nem morra em pecado mortal. Pecado mortal não é de viver nem de morrer, que a Virgem Santíssima de me valer, valei-me, Virgem Santíssima. A mim e a você. Amém? Nós somos ovelha do pastor, nós somos ovelha do Senhor. Nós somos criança. Nós e aquele grupo de Jesus começou aquela discussão. E Jesus teve que mostrar para eles que o maior no reino do céu é o menor aqui na terra. Por isso eu vinha dizendo constantemente, quando você vê um padre, uma pessoa religiosa, dizendo que tem muito isso, muito aquilo, essa pessoa não tem nada de religioso. Porque você veja, eu vou te dar um exemplo do Papa. Você sabia que o Papa nem vida ele não tem? Ele não tem nem vida, ele só tem aquela roupa que ele veste, você sabia disso? Se amanhã ele morrer e deixar de ser... Você sabia que o Papa, Leão XIV, que está lá em Roma, ele só tem só aquela roupa que ele veste? A dele é só a roupa de baixo. Aquela de cima é tudo da igreja. É tudo do grupo. Se amanhã for trocado de Papa, tira aquela roupa que está por cima e bota no outro. Porque a roupa do Papa é só aquela roupa que ele tem por baixo. Você entendeu isso? Ele não tem avião, ele não tem carro, ele não tem casa para morar. Você entende isso? Ô missionário, mas assim, então o padre não pode ter nada. Ele só pode ter uma coisa, sabe? Compromisso com a palavra de Deus. Porque se amanhã ele partir e deixar de ser papa, ele vai deixar tudo aquilo ali que não pertence a ele. Ele pertence aos outros. E para ele, você vai ver. Você já viu que ele beija o pé das pessoas? Isso é um exemplo para mim e você. De quem é o pé que você quer beijar hoje? De quem é o pé que eu quero beijar hoje? Então, mais uma vez eu repito, quando você vê um homem de Deus dizer assim, aquele homem anda de carro blindado, aquele homem tem um avião, e ele não é de Deus. Ele está ocupando o lugar de outra pessoa, mas de Deus não. Porque como é que eu vou sentar na mesa para comer, da melhor comida que existe, e meu irmão com fome? Me explica aí. Me dá uma orientação. Mas eu mereço. Rapaz, nós não merecemos nada. E só para concluir, para o mesmo lugar que o sem terra vai, que o mendigo vai, para o mesmo lugar que o pedidor de esmola vai, eu e você vamos também. E abra seu olho, porque Jesus está voltando. Amém? Fica na paz. Que Deus te abençoe. Muito puxado de hoje a inspiração, mas espero que você entenda. Diga comigo, eu sou ovelha do Senhor e um dia vou morar no céu em nome de Jesus, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo, amém. E se ele deixar, amanhã, em nome de Jesus, tem mais.